Pois bem, já conectou. Boa noite a quem participar da live. Depois a Débora vem, vou deixar aqui as coisas dela. Bora lá, leitura de psicanálise, noções básicas de psicanálise. Espero que todos estejam com uma semana ótima. Não é no celular. Pronto. Beleza. Bom, 15ª leitura. A 14ª foi no dia 5/5. Nós falamos de mecanismos de transferência, repressão. E vou voltar um pouco para a gente retomar a leitura. Então eu estou na página 96 do livro, sobre a parte de repressão. Bora lá? Vamos lá, a conexão está estável. Vamos ver, fechamos. Sim. Então, de novo, né? Psicanálise, livro do Charles Brenner. Charles Brenner, Noções Básicas de Psicanálise. Estamos no capítulo 4, continuação do aparelho psíquico. E acabou de cair um negócio aqui. Pera aí. Olha, bem o material de outro curso. Pronto. Arrumamos aqui, arrumamos. Que droga. Aí. Pronto. Bora lá. Perfeito. Então, aqui. Então, vou voltar um parágrafo. Com referência à possibilidade de alteração no equilíbrio entre o ego e o id que existe na repressão, devemos acrescentar que é possível, isso foi dito por Freud em 1926, que exista algo parecido com a repressão de um desejo completamente vitorioso, digamos, que resulte no verdadeiro desaparecimento do desejo e na abolição de uma energia catéxica, ou pelo menos no desvio completo de sua catexia para outros conteúdos mentais. Na prática, não conhecemos um só exemplo de repressão tão idealmente completa. De fato, em nosso trabalho clínico, lidamos principalmente com casos nos quais a repressão foi claramente mal sucedida, acarretando sintomas psiconeuróticos. Isso nós veremos no capítulo 8. De qualquer forma, os únicos casos sobre os quais possuímos dados positivos são aqueles em que o material reprimido continua a ser catexizado pela energia dos impulsos, que, em consequência, deve ser combatida por uma contracatexia. Então, ótimo. Isso daqui foi o que a gente viu na última leitura. A importância da catexia na repressão dos desejos e como ela pode ser bem ou mal sucedida, e que no trabalho clínico, no trabalho de atendimento psicanalítico, o que aparecem são as repressões mal sucedidas ou que estão sofrendo pressão de contracatexia, ou seja, o objeto reprimido está tentando voltar de alguma forma. Como é que a gente percebe isso? O objeto reprimido está reprimido no inconsciente, ou seja, não tem consciência disso, nós não temos. A pessoa que tem o objeto reprimido não tem consciência dessa repressão, mas isso vai vazar em sensações, sintomas, sentimentos, que vão começar a mexer conosco sem um motivo que nós compreendamos, sem um motivo aparente, sem uma justificativa de um fato concreto, de um acontecimento, ou talvez com uma exacerbação de sensações
para casos que já foram corriqueiros, ou que aparentemente sejam corriqueiros. Na verdade, é o que vai provocar incômodo, porque a psicanálise como atendimento clínico vai, normalmente, trabalha o incômodo da pessoa em relação a alguma coisa. Trabalho, família, relações pessoais, algumas pessoas, situações. Então, é o incômodo que vai provocar a procura de ajuda. E é nesse incômodo e nessa busca por ajuda que é possível encontrar objetos que foram reprimidos, situações reprimidas, lembranças reprimidas e que são trazidas para... estão tentando emergir e provocando sensações, provocando sentimentos. A forma do ego de reprimir, de tentar se forçar a situação a não aparecer. Então vamos lá? Vou continuar a partir daqui. Há mais 2 pontos que queremos esclarecer acerca do mecanismo da repressão. O primeiro é que todo o processo se desenvolve inconscientemente. Não é apenas o material reprimido que é inconsciente. As atividades do ego que constituem a repressão também o são. Uma pessoa não se dá conta de esquecer algo. A única coisa que tem consciência é o resultado final. Há, entretanto, uma atividade consciente que é, de certo modo, análoga à repressão. Na literatura psicanalítica, esta atividade é comumente designada como supressão. Consiste na conhecida decisão de esquecer alguma coisa e não pensar mais nela. É muito provável que haja intermediários entre a supressão e a repressão. E é mesmo possível que não haja uma linha de demarcação nítida entre ambas. Porém, quando empregamos a palavra repressão, queremos dizer que a barreira de acesso à consciência e o desenvolvimento de uma contracatexia durável ocorram inconscientemente. Então aqui a gente está falando que existe a supressão. Supressão é, eu sei uma coisa e eu quero esquecer. Por exemplo, tive uma briga, eu não quero me lembrar dessa briga, eu não quero me lembrar da pessoa com quem eu briguei. Tive um evento marcante, incômodo, eu lembro dele e eu quero esquecer, eu quero suprimir. É possível até que eu consiga. Diferente da repressão que ocorre totalmente no ambiente inconsciente. O segundo ponto é que, quando algo é reprimido, não basta dizer que foi impedido a força de penetrar na consciência. É igualmente importante compreender que o reprimido tornou-se funcionalmente separado do ego como um todo e passou então a ser parte do id. Essa afirmação requer algum esclarecimento. Até agora, em nosso estudo da repressão, falamos de uma oposição ou conflito entre o ego, de um lado, e o impulso do id, de outro. Certamente não faria grande sentido dizer que a repressão transforma um impulso do id em uma parte do mesmo. O que devemos compreender a esse respeito é que as recordações, fantasias e emoções que se associam intimamente ao impulso do id em questão compreendem muitos elementos que constituíam parte do ego antes que ocorresse a repressão. Afinal de contas, antes da repressão, as funções do ego estavam a serviço de determinado impulso do id, como estavam de outros impulsos, de modo que os impulsos do id e as atividades do ego formavam mais propriamente um todo harmonioso do que duas partes em antagonismo. Quando ocorreu a repressão, o todo é que foi reprimido, e, em consequência, algo foi realmente subtraído da organização do ego e acrescentado ao id. É fácil compreender, desde que se conserve em mente o fato de que a repressão, em grau excessivo,
é prejudicial à integridade do ego. Olha aí. Percebemos então que cada repressão diminui realmente a extensão do ego e, portanto, torna-o menos eficiente que antes. Podemos acrescentar como um método adicional pelo qual a repressão reduz a eficiência ou a força do ego, que cada repressão exige do ego mais um dispêndio de sua limitada reserva de energia a fim de manter a necessária contracatexia. Então, o que ele está dizendo aqui é que se existe um objeto reprimido, ele foi tirado, aquela informação do ego e aquela estrutura que está dentro do ego, ela foi retirada do ego e adicionada ao id. Tudo isso na estrutura inconsciente. Ou seja, o ego ficou menor. Então ele passa a ser menor e a trabalhar de forma menos eficiente por causa disso. Consequentemente, ele tem menos energia, porque aquela estrutura que chama atenção, que atrai, ela contém energia em si, ela contém catexia, ela contém impulso. E toda essa estrutura de impulso, de catexia, foi trazida do inconsciente do ego para o inconsciente do id. Automaticamente o id tem uma estrutura maior agora. Ele tem um espaço maior, ele tem mais energia, mais impulso, mais libido. O que acontece? O ego precisa, para isso que ele jogou para o id, ele precisa segurar lá. Ele gasta mais energia. E ele tem menos energia. Por isso, essas informações que estão no id, elas vazam para o ego, elas conseguem vazar para o ego. O ego não consegue, não tem força suficiente para segurar essa informação ou mantê-la longe da consciência. Então, pode acontecer que essa energia vaze. Por quê? Porque o nosso ego gasta bastante energia tentando manter as coisas num padrão que ele considera aceitável. E aí são os nossos sintomas, são os sinais que aparecem para nós. Então, esse é o mecanismo de defesa de repressão. Repressão foi um modelo bastante grande, teve bastante informação sobre repressão. Então, repressão, tudo aquilo que o ego considera que vai ser prejudicial ao bom funcionamento e à manutenção da estrutura do sujeito, ele reprime, ele retira do ego, da estrutura do ego, consciente ou inconsciente, principalmente inconsciente, porque se for consciente a gente está tentando suprimir, é uma atitude consciente. Ele tira da estrutura do ego inconsciente e joga para a estrutura do id. Então, abafa lá para que a estrutura consciente não tenha que lidar com isso. E, consequentemente, ele tenta segurar para que ela não volte, para que ela não retorne. O id está sempre querendo se satisfazer. São os desejos que querem ser satisfeitos, são as vontades, são as pulsões que precisam ser satisfeitas. Cheguei do trabalho. Pronto. Cheguei do trabalho. Ah, você seguiu o conselho da nossa amiga? Segui, aprendi. Aí, ó. Ah, você trouxe o seu carregador? Trouxe, e trouxe o seu casaco. Porque não precisa não. Ah, pra você? Eu achando que era pra... Ai, que inocente. Eu fico inocente agora. Ai, achei que era uma questão de... Amor, se você tá sem casaco, é sinal que pra você tá tudo bem. Pra mim, não. Pra mim tá ótimo. Ó. Só que no reverse stress ficou... O quê? Não coube nós dois. Cabe sim. Aí, ó. Cabe? Eu já tinha pensado nisso. Por isso que até que eu coloquei mais pra lá. Pra gente ficar assim, ó. Aí o ajuste fica menor. Você pode vir um pouco mais pra frente, se você quiser. Tá perfeito. Tá? Seu material tá aqui. Obrigada, professor. Então, a gente tava falando de mecanismo de defesa, repressão. Tá. Que é na página 96. Desculpa, classe. Relaxa, amor. Relaxa. A gente
Pra botar minha água ali. A gente sabe que você é famosa pela bagunça. Eu estava trabalhando. Não justifique! Página... Ah, é? 96. Quer dizer que... Justificar... Que Freud explica o que sobre justificativa? Ah, Freud nem liga. Não? Tá nem aí. Nossa, aqui tá escuro, não tá não? Eu deixei esse tom de Freudiano. consultório, é um tom de consultório. Psicanalítico. É, Um ar meio uau, uau, Meio- uau, uau. um arzinho. Vamos lá? Vamos lá, desculpe. Então, o que a gente leu até agora? Que existe um mecanismo de defesa chamado repressão e que ele vai atuar em cima das estruturas inconscientes do ego, que o ego considera prejudicial ou potencialmente perigoso para a constituição do sujeito. Então, ele reprime. E como é que ele reprime? Ele pega aquela estrutura, aquele objeto com todos os sentimentos, com todas as sensações, com toda a pulsão, e ele pega todo aquele pedaço e joga dentro do id. Só que quando ele joga dentro do id, o ego tende a ficar um pouco menor, com menos libido, com menos energia. E o ego precisa de energia. Além disso, ele vai gastar energia para não deixar isso voltar do id para a consciência. Porque o id vai querer satisfazer esse desejo. O ego não quer que esse desejo seja satisfeito porque ele considera isso um perigo. Um perigo para o sujeito, para a constituição do sujeito. Então, ele vai reprimir isso. Ele vai usar energia para reprimir. Será que eu tô fazendo confusão? Mas o ego não é aquele que não tem muito limite? Então, o ego tem limite. Não, mas qual que é o que mais sem limite? É o id? Sem limites? É. O que tem... Não é que ele não Quem tem... reprime o outro? O ego reprime o id. O id, Tá, ele quer ser satisfeito. tá. Ele quer fazer aquela entendi. energia circular. Desculpa, 15 dias, um mês Não, 15 fora. dias. 15 dias. Um mês fora. Você é aquela aluna que só não vai reprovar por falta porque não tem chamada. A chamada aí, ó. O vídeo. Acabou de Você tomar anotou uma chamada. presente? Acabou de tomar uma chamada. Tá, eu entendi, então. Então o é- id fala assim, vamos fazer. Aí vai falar, peraí, Ele vai fazer o... vamos com calma. Não é tudo que dá pra fazer. Exato. Aí fica lá preso no id. Nesse caso, isso daqui ele não tá nem negociando. Ele fala, não vai fazer. Aí Isso daqui não, isso não dá. volta pra caixinha. Exato. Só que para voltar para a caixinha ele tem que segurar. Então ele tem que usar energia, Pra prender aquilo. pulsão para travar aquilo, para não vir à tona, para não emergir na consciência. A pessoa fala, pô, eu posso fazer mesmo. O ego fala, não, nem traz. E é possível isso ou uma hora isso vai ter que sair? Então, existe a contracatexia. A força tá vindo de baixo para cima para que essa vontade brote, e tem uma força de cima para baixo dizendo não brota. Só que o ego tá gastando energia para manter uma coisa que era dele lá no id. Pra manter uma coisa. Mais as vontades do id. E aí? E aí que vai brotar. Esses são os sintomas. Isso daí é que serão os incômodos. Que levam a pessoa, por exemplo, para uma terapia. Ou para questionar a sua vida. Ou para começar Pra a reclamar. mudar de vida do dia pra noite. Ou, A pessoa fala exato, assim, não quero mais estar sujeito a essas regras. Vou virar ou para encontrar... nômade. Não, se ela conseguir, sim. Ou para Tem gente que encontrar... consegue. Tem gente que consegue, porque aí tem a pressão social também, tem a pressão da cultura, tem a pressão da vida que a pessoa está estabelecendo. Ok, mas ele falou, eu vou dar vazão pra isso e tá tudo bem. Não, pode ser pior do que isso. Porque se ele fizer isso, ele está tomando uma decisão deliberada, Sim. certo? Ele não sabe o motivo, mas ele tomou uma decisão deliberada e partiu. Largou tudo e partiu. É lógico que ele vai ter a pressão da culpa depois, a pressão do medo, todo esse... Mas ainda existe uma segunda possibilidade. Não conseguindo lidar com essa questão, ele encontra um ponto de vazão. Que normalmente pode ser um vício. Tá. Ou seja, algo que vai trazer pra ele a mesma satisfação que talvez realizar aquele desejo? Sim. Nesse caso, desejo. Esse impulso. Traria. Desejo. Dificilmente o mesmo. Mais parecido. Vai dar um entorpecimento para esse incômodo. Porque o que a pessoa... Não é resolver o problema, é amortecer. Não, amortecer. Porque o que tá
vindo à tona não é a causa. Uhum. O que está vindo à tona É é o uma resultado dor, é da um causa. incômodo. Uhum. Mas não o motivo do incômodo. O motivo do incômodo está encoberto. E aí vai pra terapia descobrir qual é o motivo desse incômodo. Dificilmente, normalmente vai pro bar. Sim, normalmente, porque a primeira coisa que a pessoa vai fazer é o que eu posso fazer de imediato que me dê satisfação e me tire desse incômodo. Alguma coisa que me dê prazer. O que me dá prazer? Aí a gente lembra... Então, mas aí você tá falando do vício da bebida, por exemplo. Não só do vício. A gente pode voltar para aquela questão que a gente leu anteriormente, que é sempre que estamos numa posição desconfortável, tendemos, psiquicamente, a voltar para uma posição anterior. Eu posso voltar para uma posição anterior. Uma das opções é voltar para a posição anterior. Sim, uma Mas das eu posso posições. desenvolver qualquer coisa que me traga uma satisfação, Um alívio. um alívio para aquela situação. Posso. Qualquer tipo de mania. Por exemplo, a Mania. pessoa Boa. que... Uma mania. roer unha. Roer unha. Sim. Compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Traz um alívio a um incômodo que talvez você nem saiba qual é. Mas, por exemplo... desculpa, gente, mas eu preciso ir explorando isso. Para de pedir desculpa. E quando você... Não, é porque está muito interessante. Ai. E quando isso acontece desde a infância? Porque há uma questão incômoda. Não importa qual o nível de... Não, porque o ego tá se. A estrutura psíquica está se formando e está trabalhando. E a estrutura psíquica é atemporal. Uhum. Independente Só- do que seja, que para uma criança um incômodo pode ser um incômodo que para a gente, para um adulto, não seria tão grande. Mas nada deixa de ser um incômodo. Não deixa de ser incômodo e esse incômodo ele está acontecendo no ambiente psíquico e sem anuência da consciência. Ou seja, eu desconheço o motivo, eu só estou incomodado. Se eu soubesse o motivo, por exemplo, dei uma topada com o pé e tô com o pé doendo. É um incômodo Tá com doendo porque eu dei uma topada. com uma origem. Uhum. Agora, eu desenvolvo uma dor forte, por exemplo, no joelho, Uhum. sem causa aparente, Uhum. sem motivo aparente. Eu só tenho a dor. E eu tenho uma dor no fígado. Toda vez que eu chego no trabalho, eu não consigo comer. Eu tenho queimação, azia. Eu não sei o motivo. Mas onde eu tenho? Só no trabalho. Então você sabe o motivo. Não, você não sabe o motivo. Você sabe que você tem azia. O E lá? porquê da azia... É Porque... a comida de lá. Pode É o ser. micro-ondas que aqueceu minha comida e o micro-ondas de lá deve ter uma radiação diferente. Aliás, vamos até abrir um ponto aqui. A psicanálise trabalha muito com... é um fenômeno que aparece na psicanálise e que chama muita atenção, que é dores ou incômodos sem causa. Aonde as pessoas começam a tomar atitudes para criar a causa. Elas fazem Que o não é caminho real. inverso. Como assim real? Se a pessoa fez do ponto de vista... Está realizado, é real. Eu tenho um incômodo. E de repente eu não sei de onde está vindo esse incômodo. Exatamente. Aí eu vou criar algo Eu vou criar o motivo do meu incômodo. Sim. nesse sentido. Sim. E eu vou criá-lo mesmo. Eu vou realizá-lo. Eu vou torná-lo factível. Por exemplo, eu tenho uma total depressão e um sentimento de culpa desvinculado de uma causa. Ou seja, eu me sinto culpado. Culpado do quê? Eu me sinto culpado. Culpado. E eu não sei explicar o porquê. Eu não encontro motivos para ser culpado. Eu não sei o que eu fiz, mas eu me sinto culpado. Eu faço algo. Agora eu tenho culpa. Exato. Porque eu quero dar motivo ao meu sentimento. Quando Eu quero fazer com que o meu sentimento seja ele tenha lastro, exato, ele tenha lastro. Porque é a mesma coisa de eu sentir tesão sem causa aparente. Vamos mudar um pouco do trágico para o cômico. Eu tenho tesão sem causa aparente. Eu tenho tesão. Eu estou trabalhando e eu tenho tesão. Eu não encontro a causa, mas eu estou excitado.
Uma excitação sem motivo aparente ou sem uma causa provocando é um tesão fantasma. Você fala assim, por que eu tô com tesão? É biológico. Você vai falar, é biológico. É normal que seja assim. Mas aí se você pega o histórico, é perigoso, é possível que você descubra que não. Eu não tive uma causa. Isso não acontecia. Eu não estava pensando em nada. Seu corpo simplesmente reagiu. Exato, mas não só o corpo. Não estamos falando só do físico, a gente está falando do emocional envolvido a isso. Sabe? Fiquei corado, eu tô quente. Como no momento de tesão, mas sem a causa do tesão. E aí? E aí eu provoco a causa do tesão. Para eu justificar o meu tesão. Tá complicando. Ou, vamos lá, eu tenho vontade de comer. Vontade de comer. Sem saciedade. Mas eu não tenho fome. Eu tenho vontade de comer. Sim. Isso é o mais comum. Sem motivo. Não, Por quê? só Porque eu quero. já comi, porque... Não, então, mas o porquê eu quero não é... E essa Não é porque eu tenho resposta... fome. Essa É porque eu quero comer. Então, essa A resposta... conversa do gordo. Exato. Essa resposta, tipo, porque eu quero, mas Tô com vontade de comer isso. por que eu quero? Uma coisa é você querer comer uma coisa. Por Ah, exemplo, vi uma propaganda, eu quero um tá. lanche. Outra coisa é, eu tô constantemente com fome. Eu tô com fome. Tá me preenchendo de alguma forma. Eu tô sentindo um vazio no estômago que eu Sim. não sei o que é. Uhum. Eu preciso... Aí eu vou chamar de fome. Eu vou falar que eu tenho apetite. Mas é um vazio que eu não consigo explicar. Que eu tenho lombriga. Que eu tenho lombriga. Vou tomar vermectina para saber o que dá. Então, eu posso ter consequências sem causa consciente. Sem entender a causa. Pode ser uma vazão. Pode ser uma repressão E aí, que pra está começando a descobrir de vazar. onde vem isso, Aí é um trabalho vai. Mas, então, aqui eu sou da linha... Agora vem a minha posição. Nem tudo é resolvido no divã. Nem tudo. Nem tudo. Muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu sinto vazio, eu sinto esse incômodo, eu vou preencher esse incômodo fazendo uma atividade que me alivie. Tem muita gente que vai para academia e não é porque está preocupada com o corpo. É para não pensar em nada. É aquele momento onde a pessoa não pensa. E ela transforma isso numa atividade que dê um retorno para ela. É aceitável, ou seja, a sociedade aceita como um benefício para a pessoa. Ela se livra de um incômodo e ainda encontra um resultado satisfatório ou elogiável. Existem pessoas que têm outras necessidades ou outros incômodos que vão encontrar outras saídas. Por exemplo, pessoas que não sabem por que têm raiva. Muita raiva. Essa pessoa tende a brigar, a extravasar essa raiva, certo? Certo. Essa pessoa está extravasando essa raiva é só que brigando na rua, brigando em casa. Ou brigando com qualquer pessoa que não tem nada a ver com o peixe. Exato. Ela encontra... Arrumando encrenca no trânsito. Também. Buzinando as pessoas. Uhum. Perseguindo as pessoas. Quando tá dirigindo. Acelera, dá um susto nele. Misericórdia. Por onde você tem andado, hein? Com quem você tem andado do lado? Aí o que acontece? Essa pessoa, por alguma questão, é levada para um treino de jiu-jitsu, por exemplo. Vai extravasar ali essa energia. Nesse encontro, ela encontrou um ponto de satisfação, ou seja, ela bate, ela apanha, e ela consegue pôr para fora essa energia, essa raiva, mas é uma raiva direcionada através de algo aceitável socialmente, um esporte. No fim, é agressão igual, mas é agressão num corpo esportivo. E nesse corpo esportivo, ela não é só aceita, como ela é reconhecida. A pessoa se torna uma lutadora. Tá. Precisou de análise? Nenhuma. Não precisou de nenhuma. Ela encontrou um ponto de vazão aceitável. É lógico, tem pessoas que vão dar ponto de vazão inaceitáveis. Como? Aí a gente volta naquela questão sexual, da vazão sexual. A pessoa sentiu desejo, sentiu tesão, mas não sabe de onde. Bom, precisa extravasar isso.
Aí são as buscas sexuais, talvez não vistas como lícitas pela nossa sociedade. Ele vai se satisfazer em outros lugares, ou na prostituição. Não, na ou... prostituição tudo bem. Se for na prostituição, ou se for num swing, ou se for num ambiente de sexo, tudo bem. Então, aí ele pode extravasar ali. Sim, porque aí é aceitável. A sociedade pode condenar, é só ele não falar, a pessoa não fala e vai que vai. A questão é se essa pessoa tem, e acho que apareceu esse caso nessa semana, a pessoa tenta pegar um parceiro de trabalho à força. Houveram 2 casos. Um que foi filmado de um cara tentando levar a mulher para um estoque, uma coisa assim, à força, agarrando pelos cabelos, prendendo. Nossa. Sim. E o segundo, um frentista que passa pela colega de trabalho e passa a mão na bunda dela. E ela desce na porrada, arrebenta o cara. Esses casos são os inaceitáveis. Agora, que é sem permissão, sem consenso. Sem consenso, sem consentimento, sem... Agora, eu não sou um puritano. Se a pessoa foi para a vida sexual na prostituição... Mas que não está prejudicando uma outra pessoa... Ele pode dar vazão a essa, assim como o que come, assim como o que bebe, assim como o ponto de vazão, é o ponto de alívio. Não é um alívio que resolve a questão, mas ameniza o incômodo. E o que a pessoa quer é amenizar o incômodo. Então, não precisou de analista, não precisou de psicólogo, não precisou de nada. É lógico que se tornar... realizar algo. Exato. Não dá para ficar preso, nem uma panela de pressão. É uma panela de pressão. Se dá vazão, ela continua cozinhando. Exatamente. Senão ela explode. Senão ela... Exato, senão suja a cozinha, é eu correndo e aí, quem vai com limpar pano para tentar salvar o chão e a sopa. Tá traumatizado. Tô. Essa sopa quase... Então, continuando, vamos lá. Então, vou voltar da página 96, que era onde a gente estava. Pode continuar. Há mais 2 pontos que queremos esclarecer acerca do mecanismo da repressão. Vamos ler isso aqui porque ele vai fechar a repressão e vai sair desse mecanismo de defesa. Ok. O primeiro é que todo o processo desenvolve inconscientemente. Primeiro é que todo o processo se desenvolve inconscientemente. Não apenas o material reprimido, que é inconsciente, as atividades do ego que constituem a repressão também o são. Isso aqui é legal ler assim, porque agora eu lembrei de uma coisa. O ego, ele tem uma estrutura inconsciente, uma parte inconsciente, uma parte consciente. O id não, ele é todo inconsciente. Não tem nenhum ponto do id que é consciente. Ou seja, o id, a constituição do nosso aparelho psíquico, da nossa psique, através do id, a primeira das estruturas é totalmente inconsciente. Ou seja, ela está totalmente fora da nossa consciência. Nós não sabemos. Por isso nós não lembramos. A nossa psique começa a se formar quando o feto já está em processo avançado de desenvolvimento. Nós não lembramos disso. Isso tudo está no inconsciente. Mesmo acontecendo tudo o que acontece. Os pais falam com a criança, existem mães que isso sofrem... Isso fica no id? Fica. Mas às vezes ele sai. Ele pode subir para o consciente, mas eu não terei consciência. O que virá é a necessidade de... Virá a necessidade de satisfação. Não virá lembrança, porque a lembrança é consciente. O id não lembra. O id mas ele não pode jogar pro ego? Mas ele vai jogar o quê? A sensação. Exato, sensação, não é lembrança. Porque para ter lembrança, eu tenho que ter a correspondência. A correspondência eu vou começar a criar lá na frente. Então, eu vou ter armazenado pulsão, desejo. A criança tem desejo. Ela nasceu, ela já tem desejo. Tem desejo de mamar, tem desejo de defecar, tem desejo de abraço, tem desejo de dormir. Ela tem necessidades desejosas. Mas ela não tem consciência. Isso tudo está no id. Sabe que frio todo? Frio, eu comecei a ler, eu comecei a ficar quente. É que a cozinha estava tão quentinha. A cozinha estava, é verdade. Então, o id está no inconsciente, o id está aqui embaixo. Aqui tem uma barreira do que é consciente. O ego, ele está nessas 2 partes. Tem uma parte consciente e uma parte inconsciente.
Então, uma parte está interagindo com o id, aqui embaixo, e a outra parte é o consciente. Aí é lembrança de número de telefone, lembrança do fora que eu tomei, lembrança do trabalho que eu tenho que fazer semana que vem, lembrança do aniversário da minha avó, lembrança do tombo que eu tomei, das dores, junto com sentimentos. Então, tomei um tombo. Fica eu concreto, lembro, né? Você lembra Exato. exatamente da rua que você caiu. Pô, toda vez que você passa naquela Exato. rua. O trauma. Ai, fiquei Trauma. traumatizado, quase fui atropelado. Quando eu passo aqui, eu lembro. Tá aqui no consciente. Tem uma estrutura. Existiu o fato. Existiu como se diz? Algo foi realizado, concreto, né? Eu caí ali, sofri as consequências da queda e criou como se fosse um calo ali, né? Uma lembrança, com todos Sim. os artifícios necessários para aquilo ficar bem vivo. Sim. E também existe o processo primário de pensamento. O processo primário de pensamento vai criar ilusões, fantasias. Lembra? Que a criança é imaginativa e o adulto também é imaginativo. Naquele podcast que você mandou, tava falando a respeito disso, né? De lembranças que a gente fala, nossa mãe, lembra que aconteceu isso, isso, isso? Nunca aconteceu. Não aconteceu. Exato. Você sobrepõe um fato com uma imaginação, uma construção fictícia. Mas que é tão real para você porque você tá injetando energia naquilo. E aquilo pode... É como se cristalizasse e formasse uma ideia de realidade. Mesmo. Exato. Mas que não é vinculada a um evento factual, vivido. Mas um evento fantasioso que foi cristalizado. Os adultos também fazem isso. Porra. E quando as pessoas começam a criar isso e confundir isso, ou seja, o entorno te fala, você não fez, você não teve isso, e você começa a confundir o que é a sua imaginação com o que é real, é quando a gente diz que é um caso clínico psiquiátrico. A pessoa está desvinculando a realidade, ela está alucinando. A imaginação dela está cristalizando um fato e uma verdade para ela que não corresponde ao que ela viveu. Então, a vida interna dela, a vida psíquica dela, está se construindo alheia aos fatos. O problema é que ela pode começar a criar fatos alheios muito perigosos. Por exemplo, uma sensação de perseguição. Uma sensação de risco real de vida que não existe. Ela não consegue fazer... Mas é tipo uma esquizofrenia. Exato. Mas agora, assim, no caso vamos falar de casos que a gente talvez não leve em consideração no dia a dia. Uma pessoa que fala uma coisa que para ela é verdade, você sabe que é mentira. E a pessoa afirma, não, mas foi sim, aconteceu? Não, não aconteceu. Uma pessoa que, quando é desmentida, ela faz de tudo para você falar, não, realmente isso aconteceu. Você que está enganado. Você fala, nossa, mas não aconteceu. Então, aí podem ser algumas coisas. Isso é um caso psíquico? Isso pode ser duas coisas. Primeiro, pode ser uma tentativa de manipular uma situação. Exatamente. Ou pode ser uma memória criada que a pessoa realmente cristalizou. Então ela acredita naquilo. Existem pessoas que eu vejo que acreditam no que elas estão falando e você sabe que não é verdade. Sim. E você fala, como é que eu vou desmentir essa pessoa? Você fala, tá, tudo bem, então. É que nessa tentativa de explicar a própria realidade, a gente tem o que a gente está vivendo e o que nós gostaríamos que fosse. E isso é a realidade dos apaixonados. A realidade é mais fácil explicar pela paixão, porque a paixão ela é essa expectativa com um nível de energia muito maior do que o da realidade. Então você chega e fala, tudo bem com você? Uhum. A pessoa sai e fala, nossa, você viu o jeito que ela pegou a minha mão? Mais do que isso. Aquela pessoa que, para além disso, não consegue dormir, por exemplo, por causa desse cumprimento. Ou seja, tem tanta energia girando em torno dela, da expectativa, não da realidade, da expectativa. E dentro dessa expectativa ela pode estar fantasiando, falando, pô, podia estar aqui. Caraca, e a gente junto?
Poxa. Mas eu acho que ele olhou pra mim de um jeito diferente. Exato. Você tá criando tanto em cima Uhum. daquela situação que você começa a criar fatos que talvez não tenham acontecido. Criar lembranças, criar vontades. Você vai... É lógico, isso acontece a vida toda, em diversos momentos da vida, em diversas áreas, mas é comum, por exemplo, na paixão. Criar expectativas e criar ilusões catequizadas, ilusões que a gente quase materializa em forma de energia. Energia que não deixa dormir, energia que tira a fome. Essa energia tira a fome. Por exemplo, termina um relacionamento para ver. Quantas mulheres falam, poxa, o fim desse relacionamento foi ótimo, perdi 20 quilos. Como é que você perde a fome? 20 quilos também. Também, mas é muito comum em mulheres. Tô dando um exemplo hipotético aqui. A pessoa não consegue comer. Você fala assim, peraí, mas como o seu sistema digestivo não tá te informando que você tem fome? Tem alguma coisa que está encobrindo isso. Essa energia que está encobrindo está se sobrepondo a uma necessidade física. Exato. Se tornou uma necessidade maior. Uhum. Que necessidade é essa? É uma necessidade totalmente psíquica, porque ela não tem correspondência fora da nossa mente, da nossa psique. Deixa eu te falar uma coisa que eu lembrei. Um filme. Em algum lugar do passado. Você não deve ter assistido. Provavelmente você é jovem. não. Um filme que é o mesmo personagem que era o primeiro Super-Homem. Que ele vai pro passado, ele se apaixona por uma mulher de uma foto. E já gostei Nossa, esse filme é maravilhoso, em algum lugar do passado. Essa proposta é interessante. Ele se apaixona por uma mulher lá e ele faz tipo uma regressão. Vamos assistir esse filme pra você fazer uma análise dele. Vejo. Esse filme virou sessão da tarde, eu era apaixonada por esse filme. E essa mulher, ela era tipo da década de 20. Caramba. E ele se transportava pra lá. Pra ter esse contato. E era uma coisa que era, tipo, totalmente real. Que proposta interessante. Caramba, esse filme é uma proposta interessantíssima. E aí, assim, esse desejo de estar com ela se sobrepunha a toda a vida que ele vivia aqui e no agora, no real. Ele queria estar lá. E aí anulava a vida aqui. Quando você fala isso, eu lembro do Além da Imaginação. O Além da Imaginação tinha uns episódios bem interessantes. E tinha onde um cara via pessoas que pareciam de um tempo passado, de um século passado. E ele começou a estudar, ele ficou bitolado em conseguir se comunicar com aquelas pessoas. E ele se apaixonou por uma personagem de lá. E ele consegue encontrar o ponto de vazão, o momento de passar para lá. E quando ele vai, são criaturas... Como que é que come pessoas? Umbral. Não, que comem pessoas. Zumbis. Não. Que comem pessoas. Canibais. Canibais, tipo canibais. Comem ele, matam ele. E aí as pessoas querem passar pro lado de cá. A moça que tava apaixonada por ele, na verdade, queria comer. Na verdade, ele tava apaixonado. A moça não disse nada. Bem, aí ele foi comido. Foi, morreu. Ele foi tipo um portal. Ele encontrou a passagem do portal. Nossa, e morreu. E morreu. E no céu tem pão? Essa foi a pergunta que ele fez. E o quê? Esquece, né? Uma piada do Criança Esperança. Não conheço. Então, sim, a gente pode viver a gente pode viver algo intenso, totalmente imaginativo. Agora, existe a questão da gente ter sensações e sentimentos desvinculados de uma vivência real. De alguma vivência. Que é um caso pior ainda, porque é um caso onde vaza a necessidade. Eu tenho uma necessidade. Eu tenho, por exemplo, um sentimento de solidão. Um profundo sentimento de solidão. Desatrelado de qualquer coisa. Ou seja, eu tenho meus parentes próximos, eu tenho relacionamento social, profissional, acadêmico, amoroso e um profundo sentimento de solidão. Esse profundo sentimento de solidão, sem explicação, precisa ter vindo de algum lugar. Se ele está desatrelado da causa, eu tenho um sentimento sem motivo. É possível que ele seja um vazamento do id. Ou seja, um movimento de repressão não está dando conta de reprimir tudo.
Ele reprime o motivo, mas deixa passar alguma coisa. Uhum. Alguma coisa que vaza do id nunca é uma lembrança. Normalmente é uma sensação, é um sentimento, é alguma coisa que vai me impulsionar, um incômodo. Normalmente é um incômodo. É um afeto de incômodo. Então eu tenho um incômodo sem uma causa aparente. Eu vou procurar criar uma causa. Quando eu tenho sentimento sem motivo, é muito Nunca é sem comum. motivo, né? É sem motivo consciente. Inconsciente. Nunca é sem motivo. É com motivo, mas inconsciente. O que pode acontecer é que eu me mova na direção de criar um motivo, na busca de sanar essa questão. Imagina, eu estou cercado de pessoas que são afetuosas comigo, se relacionam comigo, mas não consigo sanar essa carência, eu me afasto das pessoas. Porque aí eu tenho motivo para carência. Aí eu digo assim, eu tenho um sentimento de carência. Por quê? Porque eu tô Não tem sozinho. ninguém liga pra mim. Não, mas eu não vou dizer, porque isso daí vai ser um ponto de alívio, sabia? Eu não quero ter contato com a minha família. Imagina. Ah, entendi. Sim, eu tenho um ponto de... Uhum. Para alimentar aquela carência, né? Para justificar, porque a carência já tá lá. O incômodo já tá lá. Mas você quer manter ele, que nem arrancar a casquinha do machucado, não isso. é querer manter. Porque o incômodo e a sensação de solidão, ela é presente. O que não é motivo para essa solidão. Você pode sanar essa solidão. Não. Se eu pudesse sanar, seria um sentimento que eu estaria Você suplantando. pode. Se você se afasta dos seus parentes... Não, amor, você... Entendeu? Não, amor. Tipo assim, ó, eu tô carente. Ensina direito. Tô carente. Sim. Eu posso sanar essa carência estando próximo de pessoas que até querem estar perto de mim. Não, eu estou dizendo de uma carência cercado de pessoas que querem estar comigo e que me dão atenção. Uhum. Eu posso ir pro Só oposto. que eu não vou retribuir essa atenção. Não tem nada a ver com isso. Eu posso ser uma pessoa que estou carente. Tá. E eu sou... Por esse sentimento de carência ser presente, contínuo, apesar da atenção, eu posso me tornar extremamente carente e meloso. É uma condição, ou seja, eu estou extremo pedindo demais. Ou então eu posso falar... isso é um mecanismo da consciência agora. Eu conscientemente falo, peraí, mas por que eu tô carente? Tá tudo isso aqui em volta, eu ainda tô me sentindo... Eu preciso de um motivo para ter esse sentimento de solidão. Porque eu tenho solidão, mas eu estou cercado de pessoas. Eu me afasto das pessoas. Eu me dou um motivo. Então eu tenho dois movimentos possíveis. Um, buscar mais atenção, mais professores, mais atenção. Eu quero mais... Gente, me olha. Tô falando com vocês. Ou então, vou me afastar de todo mundo. Porque aí eu sei por que eu tô carente. Agora eu sei porque eu tô carente. Eu me afastei de vocês. Mas eu já sentia isso antes de me afastar. Então, eu só me dei o motivo. Porque movimentos inconscientes podem fazer isso. Eles podem me dar causa, mas não me darão motivos. Então a pessoa tem um movimento que ela, sei lá, eu falei do sexo, já falei desse sentimento, vamos falar de um outro que não gerará problema, mas é igualmente possível. A pessoa é extremamente feliz. Em qualquer situação. Tudo dando errado e ela mantém Não, mas aí a pessoa... alegria, sabe? A satisfação. É só que ela vai querer justificar essa alegria. De repente uma pessoa... são os dois extremos, verdade. Não tem diferença, né? É extremamente triste ou extremamente feliz. São extremos. Exato. É só que o copo meio cheio é normalmente aceito. O copo meio vazio já é criticado. Então você vai ter posições sociais pressionando também, de fora para dentro. Você tem tudo para ser feliz e não é feliz. Você não tem motivo para ser feliz. Entendeu? Você tem motivo para ser feliz. Nossa, já foi tudo isso. Gente, é um parágrafo, mas o que a gente conversou? Poxa vida, né? Então, existem essa questão Tô gostando, tá ficando interessante. O inconsciente, ele tá lá. Ele tá com as demandas dele, ele tá demandando. E o ego tá lá. Para, isso daqui não, ó, isso daqui eu deixo, isso daqui tudo bem, mas isso não.
Chega uma hora que ele tá aprendendo o ego tá aprendendo tanta coisa, que algumas coisas vazam. Exato. Isso que eu ia falar. E é essa vazão que vai... Pino da panela de pressão. Exato. Só que o pino da panela de pressão não diz o que tem dentro da panela. Não. Ele só deixa vazar o cheiro. Vai dar um cheirinho. Exato. Só o cheiro. Uhum. Só o barulho. Mas não mostra o conteúdo. Uhum. Não sei qual é o conteúdo. Eu só tô... E eu posso, baseado nesse cheiro, tentar solucionar algumas coisas, tentar encaixar algumas coisas que nunca vai ser um motivo real. Normalmente Mas nós vai dar tentamos. uma aliviada. É muito comum que se tente justificar para si próprio. Entendi. Ah, tá, um cheirinho de chocolate. Aí eu vou lá e como um doce de tâmara. Era doce também, tá tudo certo. Mas, na verdade, o que tava lá dentro era chocolate. Ou seja, vai voltar à vontade. Você só sentiu o cheiro doce. Exato, vai voltar Você comeu qualquer doce, mas não era aquilo. O problema vai ser resolvido? O motivo vai ser resolvido? A questão vai ser aplacada? Vai dar uma aliviadinha, mas daqui a pouco volta. Exato. E ela volta. E eu posso manter isso pro resto da minha vida, se isso me saciar também. A maioria das pessoas vivem nisso pra vida inteira. Porque também não é uma coisa meio que viciante. Você fica toda hora tentando. Você chega quase no ápice. Na verdade, isso tá entre o viciante, entre o angustiante. Porque depende de como a psique da pessoa é formada. Se a pessoa procura respostas, ela tá fodida. Porque ela vai estar procurando, tateando no escuro. Ela tem a sensação, mas não tem mais nada em volta dela, dentro. Existem pessoas que se dão motivos. Muito desse movimento de gratidão, agradeça a tudo, agradeça, tem correspondência, inclusive religiosa, com eu tenho sensações que eu não consigo explicar. Então Deus... Então, hoje a gente não usa Deus, hoje a gente diz o universo, né? Esse movimento mais de... Neutro. Não digo neutro, ele não vai falar, não vai dar um nome, Deus. Não, da satisfação individual. O Deus é o coletivo, né? Uhum. Mas dessa meritocracia individualista. Ela vai falar, não, você merece, você trabalha isso, você tem que ter a sua satisfação, você dá para o universo te devolve, mas é você e ele. De para ele, exato. Antigamente era do coletivo, mas já existia essa insatisfação, essa por que eu tô sentindo isso estando com todo mundo? E aí a pessoa chegava e falava assim, Deus não dá mais do que você pode suportar. Então viva isso. Ah, tá. Então tudo bem, aí eu me conformo. Conformismo. Existem pessoas que vão se conformar. Existem pessoas que vão se agarrar em alguma coisa. Agarrar o quê? Pode ser o trabalho, pode ser essa solução que eu encontro, a bebida, pode ser o esporte, pode ser atores e atrizes pornô. Eu vou encontrar uma forma de... Eu tenho uma pulsão sexual maluca, que eu não encontro motivo, mas até minha família não entende. Muitas mulheres tiveram esse problema, da família pegar e falar, eu preciso dar um jeito nisso porque não corresponde a uma relação social aceitável. Pessoas com uma libido maluca, com tesão, e aí a pessoa encontra um ponto de vazão. Se não me engano, no livro da Bruna Surfistinha, tem alguma coisa relacionada a isso. Uma parte da história dela envolve esse tesão e a questão de ter feito sexo já, só que numa comunidade pequena, onde todo mundo sabe, e o risco dela... Não, se bem que o dela não. Era de uma outra mulher que era considerada ninfomaníaca. Ela tinha uma libido muito forte, ela teve que sair de casa, veio para São Paulo, trabalhando numa loja, encontrou um emprego, mas ela saía com os clientes. Até que um dia, sim, chegou uma mulher, pegou e falou,
ficou sabendo, chegou nela. Vamos lá trabalhar com isso. Vamos ganhar dinheiro com isso? Sabe ela fazia gratuitamente. Exatamente. Então vamos supor, a pessoa ganhava 1,5 salário. A pessoa falou, olha, eu te dou 6 salários. Por mês não, por semana. Essa pessoa ganhava por semana. Pronto, resolvido o problema. E é para fazer exatamente o que você está fazendo. A pessoa aceitou. Caso de pessoas que... conhecia a pessoa do salão de beleza que cuidava só de garotas de programa. E ela atendia mulheres que vinham de fora. Quando eu acompanhei o caso, vinham mulheres da Espanha. Elas tinham fazendas aqui, estavam comprando terrenos e fazendo a vida fora. Não queriam outra coisa, mas elas tinham desejo sexual, libido sexual. Ok, agora vamos falar de homens, porque você só falou de casos de mulheres. Vou fazer o quê? É o que me chegou. Então, não. Né? O caso do Kid Bengala, quando ele conta a história dele, ele conta uma parte sobre a relação com a infância dele e o fato dele ser uma criança com pênis avantajado, uma criança com dote, criança adolescente já para adulto, com dote avantajado, onde as mães dos coleguinhas... E aí é uma relação... É muito maior, porque aí a gente está falando do adulto, a adulta, o adolescente que está com desejo, a mulher que está com desejo. Novamente você entrou em fator da mulher. Tô falando para você falar de casos de homens. Não, mas é o caso do homem. Agora a gente está olhando sobre a ótica dele. Ele é um adolescente querendo fazer sexo. Que está tendo a oportunidade e que é puxado para esse meio porque é reconhecido por uma característica dele. Machista? O mundo é machista, é o que é. Né? O Estamos mundo não mudaria por causa dele. E não vai demorar. E aí, ele vai para esse mundo, para essa vida. Vai. Vai porque o machismo não é só do homem, é da mulher também. Isso eu sei, mas enquanto a gente não mudar, não virar o disco, as coisas não vão mudar mesmo, né? A iniciativa tem que ser quando a gente percebe o negócio. Então, amor, mas alguém ganha alguma coisa. A gente tem que mudar a história, então, mas a gente tem que começar a mudar essa história, tipo, ver óticas diferentes, como a gente faz agora. Sim. Tá, você olha por um lado e olha pelo outro. Equilíbrio, pelo menos. Mas não esquece porque só tem histórias... Toda vez que a gente vai falar sobre uma história, às vezes as mais esdrúxulas sempre vai pender para um lado. Existe o outro lado? Existe. Como a gente está fazendo a história da África. Sim. Né? A história é sempre contada pelo lado... Do lado mais forte, né? Do lado é socialmente mais aceito. Mas então... esse é um ponto bom para lembrar o seguinte. Se existe uma balança de dois lados, o outro não vai deixar de pesar para que ela se equilibre. O outro lado não deixará de ter o peso que tem para que o outro ganhe equilíbrio. Ou seja, quem está do outro lado também está se movendo. E quer que a coisa continue. Então, assim como há um movimento de quem está incomodado, há o movimento de quem está satisfeito e não quer ter incômodo. Eu penso diferente. Existem dois movimentos aí. E um não vai permitir que o outro haja livremente. Ou seja, não é um movimento, agora as coisas vão. Não vão. Eu entendo, eu penso diferente. Porque eu acho que quando a gente vê e percebe isso, e a gente começa a se movimentar, é impossível ficar tudo igual. Pode demorar, como você falou. Não, isso é um movimento que vai demorar bastante. É um movimento que demora. Mas quando existem homens que, por exemplo, vamos falar de machismo, né? Nesse caso, quando os homens começam a se policiar e falar, não, realmente isso aqui não tá legal. E as coisas começam realmente a acontecer de fato, não só você se calar, não só você evitar falar, mas você também se posicionar, as coisas começam a acontecer. Vai ser lento? Vai. Eu estava vendo até uma observação sobre isso, acho que não foi aquele papo de segunda, uma coisa assim que tem lá no GNT. E aí o cara tava falando, tá, mas você como homem consegue se posicionar numa roda de homens, quando você vê que uma conversa ela tá diminuindo uma mulher ou tá falando mal de uma mulher, você consegue chegar e falar, pô, cara, não vamos fazer isso? Ele falou, ainda não. Né? Me incomoda, eu não dou a margem para que a conversa continue, mas eu ainda não tenho energia suficiente para falar, não vamos falar sobre esse assunto. Eu deixo o assunto morrer, mas eu não, né?
E aí, para quem quer saber mais... É um pequeno movimento, mas... Para quem quer saber mais sobre isso, espiral do silêncio. Espiral do silêncio é uma análise psicológica social sobre como os meios se regulam nessa questão. E é verdade. Se você está num meio onde as pessoas são machistas, homofóbicas e não há ponto de vazão para você, você não se expõe, porque você é só excluído. Uhum. E você não terá para onde ir, E você além não, desse... se você quer fazer parte ainda, Exatamente. né? Vai ser mais difícil. Sim. Mas é muito legal falar sobre essas coisas. Eu fico muito feliz de poder falar essas coisas com você. É bom. É bom. Eu acho que a gente vai parar, amor. Não, a gente tem que terminar aqui Não porque... vai, Não, é só não. isso daqui, porque tem um segundo mecanismo. A gente tem que chegar no segundo mecanismo. Então não vai ter jeito. Não dá tempo, lá. Deu 1 hora de live. Não, na verdade a gente já chegou. Eu só tava lendo pra você. Então eu vou ler rapidinho pra você. Posso ler? Vai. Então... Eu leio mais rápido? Você consegue ler mesmo? Você não lê mais rápido que eu, nunca. Vai. Até aqui você tem que chegar, até aqui. Vai. Aonde? Parou. Eu parei aqui. Onde está a sua reguinha? É, aqui. Uma pessoa não se dá mais conta... Isso? É. Isso, usa a reguinha. Não, a reguinha eu uso para baixo. Vai. Uma pessoa não se dá mais conta de esquecer algo. A única coisa de que tem consciência é o resultado final. Há, entretanto, uma atividade consciente que é, de certo modo, análoga à repressão. Na literatura psicanalítica, esta atividade é comumente designada como supressão. Consiste na conhecida decisão de esquecer alguma coisa e não pensar mais nela. É muito provável que haja intermediários entre a supressão e a repressão, e é mesmo possível que não haja uma linha de demarcação nítida entre ambas. Porém, quando empregamos a palavra repressão, queremos dizer que a barreira de acesso à consciência e o desenvolvimento de uma contratexia durável ocorreram inconscientemente. O segundo ponto é que, quando algo é reprimido, não basta dizer que foi impedido à força de penetrar na consciência. É igualmente importante compreender que o reprimido tornou-se funcionalmente separado do ego como um todo e passou então a ser parte do id. Essa afirmação requer algum esclarecimento. Até agora, em nosso estudo da repressão, falamos de uma oposição ou conflito entre o ego, de um lado, e um impulso do id, de outro. Certamente não faria grande sentido dizer que a repressão transforma o impulso do id em uma parte do mesmo. O que devemos compreender é que, a esse respeito, é que as recordações, fantasias e emoções se associam intimamente ao impulso do id. Em questão, compreendem muitos elementos que constituem parte do ego antes que ocorresse a repressão. Afinal de contas, antes da repressão, as funções do ego estavam a serviço desse determinado impulso do id, como estavam os de outros impulsos, de modo que os impulsos do id e as atividades do ego formavam mais propriamente um todo harmonioso do que duas partes em antagonismo. Quando ocorreu a repressão, o todo que é reprimido e, em consequência, algo realmente subtraído da organização do ego e acrescentado ao id. É fácil compreender, desde que se conserve em mente o fato que a repressão em grau excessivo é prejudicial à integridade do ego. Percebemos, então, que cada repressão diminui realmente a extensão do ego e, portanto, torna-o menos eficiente que antes. Podemos acrescentar, como um método adicional pelo qual a repressão reduz a eficiência ou a força do ego, que cada repressão exige do ego mais um dispêndio de sua limitada reserva de energia a fim de manter a necessária contracatexia. Diga. Não, nada a declarar. Hoje foi um dos
mais debatidos e falados. Foi. E a próxima é bem interessante, que é a formação reativa. É um outro mecanismo de defesa do ego. Então, a gente E que pegou a gente primeiro quase nem percebe, né? essa formação reativa. E ela É braba, né? ela é maravilhosa, maravilhosa. E a gente desenvolve. O mecanismo de defesa a gente percebe na fala. Uhum. E no rosto, e E na isso todo reação. mundo tem, né? Todo. Não, já vem no pacote. Eu vejo muito essa. Às vezes a pessoa tá falando alguma coisa e fala, não, mas. Não mais é maravilhoso. Ai, Mas não, é parte do processo, não tem jeito. Mas aí a gente vai ver a formação reativa como a formação reativa mesmo. Ou seja, ela é uma estrutura muito maior do que isso e ela reflete de alguma forma no exterior. Mas é assim, são só reflexos, são só respingos do que realmente está acontecendo lá dentro. Que é bem mais intenso, bem mais interessante. Legal. Beleza? Em 15 dias? 15 dias, porque a próxima... Estamos no capítulo 8 já da História Geral da África. Ok? É isso. Então, mecanismos de defesa. Agora nós estamos na paulada. Agora a gente está vendo o ego trabalhar. Bora pra esse frio. Bora tomar sopa. Até. Fomos.